Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. E a Bíblia, irmãos, deixa claro que Jesus é Salvador. E às vezes a gente não observa, né? Nós somos muito condicionados a acreditar naquilo que nós pegamos, naquilo que nós podemos usar, naquilo que é material, né? Nós somos muito materialistas. Nós não valorizamos as coisas abstratas, as coisas espirituais. Não valorizamos o amor, não valorizamos aquilo que as pessoas fazem por nós, não valorizamos o projeto de Deus, não valorizamos a palavra de Deus, a Bíblia, né? A gente era para carregar uma Bíblia como se estivesse carregando barras de ouro, né? Porque o ouro, por mais que aparentemente ele te dê um conforto, como tem um ditado aí que diz que o dinheiro não traz felicidade, mas ele manda buscar, né? Eles criam essa expectativa na mente da gente que o dinheiro pode comprar tudo, o dinheiro compra até a felicidade. Isso é uma mentira, irmãos. Uma mentira. Quem acredita nessas mentiras jamais vai crescer espiritualmente, jamais vai crescer como ser humano, porque muitas vezes você fica acreditando que crescimento humano, a pessoa que se deu bem, a pessoa que teve sucesso, é aquela pessoa que chegou numa determinada posição ou alcançou uma quantidade de dinheiro, de poder ou de fama, e nós ficamos toda a vida como pequenos, né, como seres sem valor, olhando para essas estrelas, né, para esses príncipes, para esses reis, como se a felicidade para nós fosse impossível, né? Mas isso tudo, irmãos, é uma ilusão, porque o diabo, ele trabalha na ilusão. Nós vivemos uma guerra espiritual e quanto mais o tempo avança, mais próximo nós estamos do crescimento dessa guerra espiritual. Quando você lê o livro de Mateus ali, Jesus já fala sobre isso. Jesus já fala que no final dos tempos o amor das pessoas ia esfriar, que no final dos tempos não ia haver fé na terra, né? Fé, quando Jesus fala de fé, é fé em Deus, é fé na palavra de Deus. Não essa fé de igreja aí, eu vou dar R$100, vou ganhar R$10.000, isso não é fé, né? Entendeu? E Jesus fala que o evangelho do reino ia ser pregado em toda a terra, e aí viria o fim. Hoje, o evangelho do reino está sendo pregado em todo o mundo, para todas as nações. Pessoas que você jamais podia imaginar que um dia ia estar sentado numa igreja crente, ou com uma Bíblia na mão, ouvindo a Bíblia, hoje estão convertidas, estão clamando, né? Já conhecem a Deus, já conhecem o projeto de Deus, e só não se converte quem não quer, né? Que aí já é um problema da pessoa, mas a ação de Deus sobre a terra, nesses tempos do fim, ela está sendo muito grande, está havendo uma grande intervenção de Deus na terra, e as pessoas não estão vendo, porque as pessoas querem ver coisas materiais. E quando lá no livro de Êxodo, se você vê ali Deus tirando o povo escolhido por ele da escravidão, você vê que aquele povo, ele viu a ação material de Deus.
Ele viu aqueles milagres, aqueles sinais, aqueles prodígios, e além disso andaram com Deus por 40 anos, sendo alimentados por Deus, Deus tirando água da rocha, Deus dando vitória para eles sobre os inimigos deles. E eles viram com seus próprios olhos milhares de pessoas que presenciaram, que vivenciaram isso. E você vê que dá tristeza de ouvir esses relatos, de ler isso na Bíblia, que esse povo, apesar de tudo isso, a maioria absoluta não se converteu. Tanto é que daqueles que foram libertos da escravidão, apenas 2, Josué e Calebe, entraram na terra prometida. Irmãos, isso é muito sério. A Bíblia nos apresenta esse relato histórico para que a gente possa analisar isso daí e trazer para a nossa vida. Trazer para a nossa vida. O que você quer? Para você crer em Deus de verdade, para você crer no projeto de Deus, para você crer no que está escrito na Bíblia, você precisa mesmo de pegar com a sua mão os milagres. Você precisa que Deus vá lá na sua casa, apresente a carteirinha dele, falou: olha aqui, eu sou Deus, está vendo? Eu vou te levar lá no céu para você ver como é que é o céu. Você precisa disso, porque o povo de Israel viu tudo isso, não adiantou nada. Por isso que a Bíblia diz que é pela fé. É pela fé. Por que Deus agora está agindo pela fé? Para que você não venha por interesse. Deus quer que você use o seu raciocínio. Deus quer que você pare para pensar. Deus quer que você pare para entender. Olha só, nós estamos agora travando uma guerra mundial aí. Tivemos uma pandemia mundial, né, que mataram várias pessoas, milhares de pessoas, que trouxeram sequelas para milhares de pessoas, e a maioria das pessoas, em meio a uma guerra absurda dessa, não procuraram buscar nenhum conhecimento. E Deus não aceita isso do cristão, irmãos. Deus não aceita isso de nós. Nós temos que buscar o conhecimento em meio às guerras, em meio às batalhas, em meio à bonança, em meio à alegria, porque Deus não chama tolo, Deus não gosta de tolo. O exemplo está no livro de Gideão, lá no livro de Juízes, quando conta a história de Gideão, que Gideão vai lutar contra um exército enorme, só tinha 32 mil pessoas, que eram poucos, mas de cara Deus manda 22 mil pessoas embora. Deus fala: quem for medroso aí, quem for tímido, quem for tolo aí, pode ir embora. E depois Deus manda mais 9.700, só sobram 300. Entendeu? Por quê? Por que isso, irmãos? Porque as coisas de Deus são sérias. As coisas de Deus são sérias. O reino de Deus não é uma brincadeira. Não é promessa de homem, não é conversa de homem. E a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Né? Temos que ter temor. O que é temor? Você tem que respeitar a Deus, respeitar o projeto de Deus, principalmente você que é um privilegiado, que teve e tem a oportunidade de ter uma Bíblia na sua mão, tem a oportunidade de ir numa igreja, tem a oportunidade de falar com Deus. Você vê que no tempo de Samuel, por exemplo, você, para falar com Deus, você tinha que falar com o profeta. Você tinha que viajar longe para falar com o profeta, para o profeta falar com Deus, para você ter a resposta. E não era qualquer profeta. O profeta tinha que estar em santidade, tinha que estar limpo, né?
tinha que muitas vezes passar 2, 3 noites em jejum, orando, clamando para que Deus desse a resposta. E hoje, irmãos, hoje, através do sofrimento de Jesus na cruz do Calvário, que foi uma morte terrível, com muita dor, com muita humilhação, um sofrimento terrível, hoje nós temos esse privilégio, essa graça, esse bem que Deus nos deu, esse tesouro que Deus nos deu, de você hoje, em qualquer lugar que você estiver na terra, você fala com Deus. Então, temos que levar a sério o nosso relacionamento com Deus e entender que estamos, sim, nos aproximando do fim. Não é porque estamos aproximando do fim que quer dizer que o fim vai ser amanhã. Pode ser daqui 10 dias, 10 anos, 100 anos, 200 anos, mas estamos aproximando do fim. E o que está acontecendo com isso? A Bíblia diz que no final dos tempos o diabo vai ter muito poder, vai fazer grandes sinais, prodígios e maravilhas, vai mandar até fogo do céu, vai poder ressuscitar pessoas. Então, se você é crente místico, se você é crente espírita, que está procurando milagres, sinais, prodígios e maravilhas, se é isso que você vem buscar na igreja, você vai ser enganado pelo diabo. Entendeu? Deus te chama para você adorar a Deus, em espírito e em verdade, de acordo com a Bíblia. O que você receber, agradeça a Deus, porque nós somos chamados para entregar a nossa vida a Deus. É Deus que tem que governar, é Deus que tem que dizer a direção, é Deus que tem que dizer sim, é Deus que tem que dizer não. E nós temos vários exemplos para isso. Por isso até que Jesus explica isso quando ele diz como você deve orar a Deus, como você deve se relacionar com Deus. Entendeu? Primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que Deus é Pai. Segunda coisa, pedir o reino dele, né? Aqui na terra, enquanto você está aqui na terra. E depois no céu. Até o pão de cada dia, o que você ganha com o seu trabalho. Porque tem gente que acha que porque ela sabe fazer alguma coisa, o dinheiro que ela está ganhando é pela competência dela. Ela não entende que Deus é o dono do ouro e da prata. Deus está vivo, governando, tem todo o poder sobre tudo. Ele exalta, ele abate. Ele tem o poder para tirar uma pessoa da escravidão, da pobreza, como José, e tornar a pessoa um governador, e assim por diante. Né? Irmãos, é preciso que a gente tome atitude enquanto há dia, enquanto há vida. Né? A Bíblia fala do dia de hoje, que a gente tome atitude séria e a gente chegue na presença de Deus e fale com Deus: Senhor, eu preciso de me converter, eu preciso de mudar. Peça ajuda para Deus, porque senão você vai ficando nessa lenga-lenga, daqui a pouco você está com 50 anos de igreja e não evoluiu. Você fez igualzinho o povo de Israel lá quando saiu do Egito. Andaram 40 anos em círculos, não chegaram na terra prometida. Pense bem, irmãos, Deus está te prometendo levar você para a terra que mana leite e mel, para a terra maravilhosa, para um mundo maravilhoso. Você que reclama tanto das pessoas aqui na terra, você que reclama e muitas vezes até acha que Deus não está vendo, não está fazendo nada, mas Deus
é perfeito, Deus é justo, Deus governa 24 horas por dia e está fazendo. Então, abra os teus olhos e toma uma atitude com relação ao seu relacionamento com Deus. É você que tem que ver isso, irmãos. É você que tem que ver isso. É você que tem que conversar com Deus lá e abrir seu coração e falar para Deus: olha, Senhor, eu estou mudando um pouco. Estou ouvindo a palavra, estou lendo a palavra, mas está difícil. Eu estou mudando um pouco. Porque na hora que você achar que você está bem, meu irmão, você pode saber que você vai cair. Entendeu? Nós somos chamados, como Jesus falou, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Como Deus fala claramente lá no livro de Ezequiel, né? Se você viver 100 anos e até um dia antes dos 100 anos, você foi perfeito. Faltar um dia para você morrer, você cometeu um crime absurdo, você vai pagar pelo seu crime. Entendeu? Então, nós somos convidados para uma batalha até o último dia, o último segundo da nossa vida. Amém, irmãos? Estamos lendo o livro de Gênesis, do capítulo 35, que diz a palavra do Senhor assim: e depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugistes da face de Esaú, teu irmão. Olha que coisa linda, irmãos. Um homem simples, trabalhador, um homem que estava vivendo na casa do sogro, fazia 20 anos que não via sua própria família, não era de família real, não era milionário, não era famoso, mas diz aqui na Bíblia que Deus falou com ele. Será que Deus considera você menor do que Jacó? Ou é você que se faz menor do que Jacó? Porque para Deus, nós somos todos filhos dele, somos iguais. Você não entende que Deus está contando uma história aqui de uma pessoa simples, de um homem trabalhador, um homem que sai de casa sem nada, vai morar de favor na casa dos outros, é explorado por mais de 14 anos. Será que isso não é um exemplo para nós? E essa pessoa, e Deus fala com ele, mas aí você vai dizer: mas comigo Deus não falou. Mas por que será que Deus não fala com você? Será que a culpa é de Deus ou a culpa é sua? Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Você vai ver uma referência aqui, irmãos, lá no livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 19, livro de Josué, capítulo 24, versículo 2 e 23, livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3, livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 10. E essas referências são importantes, sabe por quê, irmãos? Porque aqui nós estamos vendo Deus falando sobre o crente, a família do crente, que era idólatra. Era idólatra. Entendeu? Gostava de imagens, gostava de coisas do diabo, né? Essa é a verdade. Gostava da mentira, gostava de
coisas dedicadas a ídolos, a demônios. O apóstolo Paulo deixa claro que essas coisas eram dedicadas a demônios, né? Então, isso tem muito. A igreja crente está cheia disso daí, sem falar as outras igrejas. Né? Sem falar as outras igrejas. Entendeu? Ainda agora, por exemplo, nós estamos entrando na época, por exemplo, do Natal, né? E tem pastor aí que quer dizer que não tem problema. Mas João 8,44 deixa claro, né? O diabo é o pai da mentira. Se você tem uma festa que ela é baseada na mentira, e ainda mentir para a criança, é brincadeira um negócio desse, né, irmãos? Mas a palavra de Deus é igual para todo mundo. Essa história de cada um tem uma interpretação, isso é mentira, tá? A Bíblia só tem uma interpretação. Ela não tem 2 nem 10, não. Agora você anda atrás de quem você quiser. A Bíblia é escrita. Entendeu? Então você é chamado para seguir Jesus, aquilo que Jesus fala, aquilo que ele mostra. Aquilo que a Bíblia está mostrando aqui, ó. A Bíblia, Jacó está condenando aqui, ó. Mas as pessoas continuam fazendo. Depois vem a conta. Aí a conta a pessoa não quer pagar. Entendeu? Depois querem culpar a Deus ainda, porque a conta chegou. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e os brincos que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Você vai ver uma referência também no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 13, Gênesis, capítulo 24, versículo 22, Josué, capítulo 24, versículo 26. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Você vai ver uma referência muito interessante também, em Êxodo, capítulo 15, versículo 16, Êxodo 23, 27, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 25, e Josué, capítulo 2, versículo 9. Olha aqui que coisa interessante, irmãos. Diz aqui a palavra do Senhor que quando Jacó partiu com o pessoal dele, as pessoas, o povo de Deus tinha muitos inimigos, como você também. Não se iluda, quando você sai da sua casa, tem muitas pessoas que naquele dia que você saiu inocentemente para trabalhar, pensando em trabalhar para sustentar sua família, para pagar suas contas, para resolver seus problemas, tem pessoas igualzinho você que saiu de casa pensando em te roubar, em te matar, em roubar seu filho, sua filha, em matar, entendeu? O mundo é cheio de inimigo, entendeu? E de todos os níveis. Nós vemos aí, por exemplo, no alto da pirâmide da sociedade, pessoas milionárias, poderosas, ao invés de estar pensando em ajudar o pobre, o coitado, o necessitado, ao invés de estar pensando em fazerem hospitais, para ajudar as pessoas que mais desfavorecidas, estão pensando em roubar mais ainda. Então, quando você acorda, meu irmão, com a boa intenção, muitas pessoas acordam querendo acabar com você. E o que diz aqui? Que o terror de Deus foi sobre aquelas cidades que estavam ao redor deles, e eles não conseguiram fazer nada contra Jacó, nem o pessoal dele. E assim será com você, quando você aprender a acordar, entregar o seu dia para Deus e andar com Deus. Quando você andar com Deus, a palavra do Senhor diz que 1000 cairão ao teu lado. Ninguém poderá contigo. A palavra de Deus diz que ninguém poderá com você.
E você tem que ter ousadia, irmão. O verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, ele tem que ser ousado, ele tem que andar de cabeça erguida, porque Deus anda com ele. Não tem que temer a nada. Nada. A Bíblia diz que nós não temos que temer nem a morte. Nem a morte. A Bíblia diz que o homem pode matar o seu corpo, mas ele não pode matar você. Entendeu? Nós temos que temer a Deus. A Deus, somente a Deus. Muito bem, irmãos. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia, e edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado, quando fugia da face de seu irmão. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou-o. Meu Deus, olha que coisa linda, irmãos. Isso aqui é uma teofonia, quando Deus aparece como homem, mas aqui é com o corpo glorificado. Não é com o corpo carnal, né? O corpo que Jesus usou era de carne e osso, né? Sangue. Aqui Deus aparece como homem, era um homem, não é assim como vários anjos de Deus apareciam como homem, mas era o próprio Deus. E diz aqui, apareceu Deus outra vez a Jacó. Meu Deus do céu, que exemplo de servo de Deus que é esse homem, né? E disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Disse-lhe mais Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te, uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua descendência depois de ti darei a terra. Olha como é importante você andar com Deus, irmãos. Até a sua descendência, os teus filhos, os teus netos, Deus cuida deles por causa de você. Por causa de você. E Deus subiu dele do lado onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó aquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. E partiram de Betel, e havia ali ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata. E deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira, não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Você vai ver uma referência aqui do versículo 19, em Gênesis 48, 7 e Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal-Eder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rubem e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Aqui você vai ver uma referência importante
em Gênesis, capítulo 49, versículo 4, 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1 e Gênesis, capítulo 30, versículo 4. Os filhos de Lia, Rubem, o primogênito de Jacó, depois Simeão e Levi e Judá e Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. E os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Asser. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Arã. E Jacó veio a seu pai Isaque, a Manre, a Quiriate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu, e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Louvado seja Deus, irmãos. Essa é a palavra do Senhor, essa palavra maravilhosa.